Olá, afiliado do Portal Jovem Empreendedor. Aqui é o Bruno e nessa aula eu vou falar sobre boas práticas de anúncios. É o seguinte, todos nós, eu me incluo nesse nós também, fizemos vários cursos sobre como anunciar no Face ADS. A gente aprendeu várias práticas, várias maneiras. Mas, assim, depois que eu comecei a gastar uma boa grana com o Face, eu tive a oportunidade de conversar com consultores lá do próprio Facebook, consultores de marketing, e eu comecei a acompanhar o material que eles fornecem. Inclusive, eles têm um site de webinars, eu vou deixar o link para vocês. Esses webinars são dos profissionais do Facebook, eles falam sobre otimização, sobre estrutura, dicas de boas práticas de anúncio e assim por diante. E uma das coisas que eles ensinam, que é bem diferente do que a gente aprende nos nossos cursos convencionais, é o seguinte: o Facebook, muitas pessoas preferem testar anúncio por anúncio, criativo por criativo. O Facebook ele recomenda de outra maneira. Ele recomenda você ter em uma campanha vários conjuntos de anúncios, ou seja, mais de um conjunto de anúncio, para você testar públicos diferentes. E em cada conjunto de anúncio você ter mais de um criativo, ou seja, mais de um anúncio. Por quê? O Facebook ele trabalha com a lógica do seguinte: é como se ele fizesse um teste AB automático. Ele vai ver aqui qual é o público que está tendo uma performance melhor. E em cada conjunto de anúncio, ele vê qual o anúncio que está tendo uma performance melhor. Certo? Então, veja no meu caso aqui, que eu tenho dois anúncios, né? E o anúncio de cima, o anúncio de cima, mas eu acho que o melhor é você ouvir isso direto de um especialista em anúncios do Facebook. Então eu vou rodar um trecho aqui desse webinar para você ver o que eles falam. Acompanhe comigo. Vamos lá. Bom, então, quando você tem ali uma conta de anúncios, o que é a nossa sugestão? Eu já tive vários clientes que criavam ali várias contas de anúncio, uma para cada produto, uma para cada site. Tenha uma por anunciante. Isso é importante, para nós aqui conseguirmos ter visibilidade de tudo que está acontecendo, mas também para você conseguir se organizar. Não tem nada que você não consiga depois, dentro de uma mesma conta de anúncios, não dividir via uma campanha. Então, dentro de uma conta de anúncios, você pode ter mais de uma campanha e cada uma depende do seu objetivo. O que é o objetivo? Nada mais é de qual que é a métrica, qual que é o ponteiro que você está querendo mexer. Então, por mais que você tenha, por exemplo, o lançamento de algum produto ou você quer aumentar as vendas dentro do seu site, cada campanha vai ter ali uma métrica em específico que você vai estar querendo mexer. Então, em uma você pode estar querendo, quero que mais pessoas conheçam a minha empresa. Então, você vai ter ali uma campanha mais voltada, sei lá, a video views ou a alcance. Uma outra que é mais voltada a realmente compra, então, conversão para compra. Então, sempre faça a sua divisão com base no objetivo, tá? Dentro de cada campanha, você consegue ter vários conjuntos de anúncios. Quando eu digo vários, gente, não é uma recomendação fazer assim 15 dentro de uma conta de anúncios. Pensa que você vai estar diluindo muito a inteligência do seu conjunto de anúncios. Então, tenta dividir mais ou menos com base na audiência que você está querendo trabalhar e na otimização. Então, mesmo que você esteja fazendo para um mesmo objetivo, por exemplo, compra, você pode ter um conjunto de anúncios dentro da sua campanha de conversão, otimizado para compra, desculpa, eu falei compra antes, mas era conversão, um otimizado para compra e outro otimizado para adição ao carrinho. Então, tenta se dividir mais ou menos dessa forma e por tipo de audiência. Ou seja, um conjunto de anúncios focado no like, o outro conjunto de anúncios com interesse. E aí, dessa forma, a sua campanha vai ficar o mais enxuta possível. A gente tem, às vezes, a impressão de que para escalar uma campanha, para escalar o meu orçamento, vou precisar criar um monte de conjuntos de anúncios, ou um monte de campanhas, ou desdobrar.
E às vezes essa estrutura fica tão confusa que várias vezes eu conversando com os clientes, eu falo, o que tem nessa campanha? E várias vezes os clientes não conseguem saber. Então o que a gente quer é deixar uma estrutura simples, que você consiga saber exatamente o que está rolando em cada conjunto de anúncios. Isso até facilita a análise, porque uma vez que você tem as coisas um pouco mais conjuntas, você tem a amostragem grande o bastante para você conseguir tirar conclusão sobre aquilo. Como a Má falou, às vezes você cria um monte de conjunto de anúncios, cada um deles pequenininho, com 3 conversões por conjunto de anúncios. Que conclusão que você consegue tirar se aquilo está funcionando ou não? É muito pouco. Então, tentem agrupar ao máximo possível e só fazer a distinção com base, então, em público e otimização. E aí, dentro de cada conjunto de anúncios, né, é uma árvore, você tem ali os vários anúncios, que são as várias versões do criativo que vai aparecer para as pessoas. Ou do formato também. Então, acho que aí é a hora de você explorar todos os formatos. Então, vamos usar um carrossel, um vídeo, um collections, acho que é nessa hora também. Nessa hora é a hora da gente realmente usar o máximo de criativos que a gente tem possível, né, formatos e criativos, para tentar entender como que eles funcionam junto com cada tática. Exatamente. E aí é importante, no mínimo, a gente ter ali umas 3 peças, tá? E aí, então, falando sobre um ponto que é também relevante relacionado à campanha, a gente tem uma opção hoje, que é o que a gente recomenda, que é, ao invés de você colocar um orçamento a nível do conjunto de anúncios, é você colocar a nível campanha. E por que isso é legal, né? Então, eu vou mostrar aqui os 2 cenários. O primeiro deles é esse daqui, Without Campaign Budget Optimization. Então, o que acontecia? Eu tenho ali as minhas 3 audiências, meus 3 conjuntos de anúncios, vou colocar o mesmo orçamento para cada uma delas. Só que assim, cada conjunto de anúncios vai ter uma performance diferente. Às vezes você está com um público, então, por exemplo, no Adset 1, você pode estar com um custo um pouco mais caro, e aí no Adset 2 você está com um custo um pouco mais barato, mas o seu orçamento é igual para todas. E aí o seu total de conversões já é limitado, porque às vezes você tem ali um conjunto de anúncios que não está entregando tão bem, e aí ele tem ali um orçamento que ele não consegue entregar totalmente, e um outro que está explodindo, mas já acabou o orçamento. Então, você se limita dessa forma. Quando você usa a otimização de orçamento a nível de campanha, o que acontece? O Facebook vai identificar quais são as melhores combinações de entrega dentre os conjuntos de anúncios para trazer no total da sua campanha, com o menor custo possível, o maior número de conversões e de resultados. Então, você deixa a plataforma trabalhar ao seu favor e isso evita também aquela coisa de, eu tenho R$1.000 para minha campanha, mas eu tenho 10 conjuntos de anúncios. Vou colocar R$100 por conjunto de anúncios. Isso acaba limitando um pouco a entrega. Pensa que o Facebook ele é uma curva exponencial. Quanto mais investimento por grupo de otimização você tiver, melhor é o resultado, porque ele vai ter mais amostragem de sucesso ali para entender quais são as outras próximas conversões. Então, se você dilui demais, ele perde um pouco dessa atração. E acho que mais uma coisa, acho que isso vai mudar para setembro, então é um bom aviso para dar. Essa otimização a partir de setembro, todos os anunciantes vão passar a ter o orçamento migrado para nível de campanha. Acho que é uma boa prática que a concorrência também já fazia. Então, acho que é bom a gente começar a se acostumar e acho que isso é uma boa prática que faz muito sentido para todos os anunciantes de performance. E assim, eu vou dizer que alguns clientes meus já fizeram e vários deles reclamaram, falaram, mas eu não gostei. Sabe por quê? Passa para o próximo, menino. Vários clientes falaram assim, olha, eu fiz isso aqui, então isso aqui é um exemplo que a gente tirou de um cliente, por exemplo, e o cliente teve isso como custo, tá? Então, assim, teve uma aqui que saiu a $1, vamos dizer que isso aqui pode ser uma conversão. E aqui são 3 conjuntos de anúncio, o orçamento estava a nível de campanha, e eles reclamaram muito, do tipo, olha, nesse conjunto de anúncio C, eu tive um custo de R$1, de $1, por exemplo, aqui, e vocês gastaram mais investimento no conjunto de anúncios A, que jogou R$15 para eles, quando a conversão saía assim. Então, como que a plataforma, como que a otimização a nível de campanha ela funciona? Ela vai procurar todas as conversões mais baratas possíveis. Então, quando ele vai começar pelo conjunto de anúncio C. Ele vai gastar as 3 conversões aqui mais baratas que tinha. Depois, ele vai gastar todas as conversões mais baratas que tinha, que não, no caso, estariam no B. Por último, ele vai gastar todas as conversões mais baratas no A. Então, se eu tivesse aqui mais R$10, o que aconteceria? Ele ia gastar na próxima conversão aqui dentro do A. Que é essa aí que está de 5, vocês estão para todo mundo ver. E as próximas ali do C estão 7, 8. Perfeito. Qual seria a próxima conversão se eu tivesse mais R$10 ali para gastar, né? Então, ele iria gastar nisso aqui, tá? No 7. Então, às vezes a gente olha, a gente fala assim, eu prefiro eu mesma automatizar, sabe? Eu mesma mudar.
Só que acho que a grande vantagem é isso aqui não tira o período de aprendizagem dos anúncios e acho que você deixa a máquina otimizar para você. Você perde um pouco do trabalho disso. Então, assim, eu confiaria muito nisso. Eu tenho visto resultados excelentes com vários clientes de diferentes verticais aqui dentro que estão indo super bem. E eu acho que o grande ponto aqui é... Muito bem, pessoal. Se você quiser assistir esse vídeo todo, eu vou deixar o link aqui, né, do webinar. Você entra com a sua conta do Facebook, simples, é gratuito. Assista, devore esses vídeos que eles são um verdadeiro curso de marketing digital, no sentido aqui de você usar as ferramentas do Facebook. Vai ajudar bastante. Então, só resumindo, então em cada conjunto de anúncios, aqui eu estou gastando R$ 75,00, por exemplo, né? Olha só, eu tenho 3 conjuntos de anúncio. Eu consegui aqui realizar 3 vendas, né? Um total de 3 vendas. Ontem, para você ter uma ideia, olha só, eu consegui aqui... Hoje foram 3, né? Ontem, olha como é que foi. Ontem eu fiz uma venda aqui no conjunto, nesse primeiro conjunto, onde me custou R$ 7,10. Depois eu fiz 2 vendas a R$ 7,12 nesse segundo conjunto e nesse terceiro, 2 vendas de R$ 10,07. Mas aí talvez você pense, bem, mas... e olha só como é que o Facebook ele fez o gasto aqui. Ele gastou mais dinheiro aqui nesse terceiro do que nesse primeiro e no segundo que pela teoria deu uma conversão menor. Mas lembre-se o seguinte, que o fato de ter tido uma conversão, uma compra aqui, não significa que as outras compras vão ter o mesmo valor. Não existe um padrão. Se fosse padronizado, então beleza. Se tem aqui 7,10, então eu vou botar aqui R$ 100 e a cada venda ele vai custar só 7,10. Infelizmente não funciona assim. Não é uma lógica de que todas as vendas vão sair pelo preço de 7,10. Então, na verdade, o público ele muda muito o tempo todo, né? Um público ele se torna mais caro, se torna mais barato, ele varia muito dependendo da programação. Então, a máquina simplesmente ela verifica qual é o público mais barato naquele momento, que tem a conversão mais barata, e joga os anúncios para fazer a conversão. Então, aqui no total eu tive aqui 8,29. Hoje já saiu um pouco mais caro, né? Olha só a diferença. Ontem, olha que interessante, ontem eu consegui uma compra de 7,10. Hoje eu consegui uma compra de R$ 23,20. Já saiu caro. Todas as 3 saíram caras. Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre otimização, tá bom? Mas nessa aula de hoje eu só queria compartilhar essa boa prática e na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre otimização.